Meu nome é Igor, né? Eu tenho 32 anos. Estou na cidade no interior aqui de Minas Gerais. Fica 2 horas de Belo Horizonte. Na cidade que chama Papagaios. Foi um chamado, né, de Deus, assim, para minha vida, que eu fiz o curso, um dos primeiros alunos, né, com as primeiras turmas. Eu lembro que na época, você acho que tinha uns 15, 10 mil seguidores. Hoje eu dei uma olhada, assim, no seu Instagram, né? Hoje está com 120 mil. Então, né, muita água passou debaixo dessa ponte aí, tanto na sua vida como na minha. Hoje eu empreendo no ramo de estética automotiva, eu trabalho com carro, estética, né, polimento, vitrificação, higienização interna. Tenho uma outra empresa destinada à limpeza de estofados e agora eu abri uma capotaria automotiva. Banco de couro, caminhão, carro, personalização em geral. Então, aí foi abrindo o leque aí. Quando você começa a empreender, né, você começa a ver as oportunidades que estão à sua volta. Principalmente porque eu estou numa cidade de 15 mil habitantes, né? Meu público é muito reduzido, né? Então eu vou ter que diversificar se eu quiser aumentar o faturamento. Quer dizer que em uma cidade de 15 mil habitantes funciona marketing digital? Funciona. Funciona. Funciona para você. Com certeza funciona. Na nossa vida como um todo, né? Eu acho que não existe mágica. Todas as vezes, né, que eu me deparei com pessoas me oferecendo algumas coisas assim muito mirabolantes, resultados muito milagrosos, né? Eu sempre fugi, né? Então foi aí que eu me encontrei com você, né? Eu tinha uma loja, né, de roupa com meu irmão em Belo Horizonte, né? Essa loja era só online mesmo, virtual. Eu estava em busca de meios para que eu pudesse alcançar mais pessoas, vender mais, aumentar nossas vendas, né? Então eu fui pesquisando e tudo, aí comecei a entender sobre tráfego pago, de anúncios online, né? Só que eu até então não tinha comprado nenhum curso. Por quê? Nesse meio, tem gente que promete muita coisa, né? Coisas mirabolantes, resultados muito incríveis e tudo. Eu tinha sempre um receio, certo? Então, lá em Belo Horizonte, eu participava da comunidade, né, do Shalom, lá de Belo Horizonte, né? Aí eu me deparo com um anúncio seu. Então, ali eu tive uma certeza maior, uma confiança maior de comprar o seu curso, porque eu conheci o carisma, né? Eu conheci os valores da comunidade. Então eu tive uma tranquilidade, por você ser um cristão, por você ser da comunidade de Aliança, aí eu sabia, não, eu conheço a comunidade, conheço o carisma, conheço os valores, então eu tive uma confiança, né, uma resposta até de Deus para poder comprar o curso. Alcançar mais pessoas, né? Essa é a dificuldade quando você, por exemplo, principalmente no meu caso, quando tinha a loja online, né, somente as vendas online, através do Instagram e tudo, seu alcance é reduzido, né? E a gente sabe que o Instagram cada vez mais está diminuindo o alcance. O orgânico está diminuindo, né? Então a gente tem que buscar meios para aparecer para mais pessoas, né? Então aí eu fui buscar, só que a dificuldade que você tem de lidar com um gerenciador de anúncios sem você ter um professor, né? Como você faz? Então, naquela época eu tinha essa dificuldade. Então, quebrava a cabeça, gastava dinheiro de forma incorreta e tudo, não tinha um funil de vendas, né? Para captar novos clientes, captar novos seguidores, para ter engajamento. Então, é todo um processo, né, do marketing da empresa para alcançar mais pessoas. Então, esse aí era o meu objetivo naquela época, quando eu encontrei você, né, com o curso. Nenhum, né? Eu estava no início de empreender, né? Estava muito no início, assim. Não tinha conhecimento nenhum de marketing. Tinha algumas coisas que eu comecei a estudar naquela época, porque você foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei nas redes sociais, assim, que eu comecei a consumir os conteúdos e tudo, e que eu comprei o curso e fui aprendendo, né? Realmente, sim, impressionante o conteúdo. Foi um divisor de águas, tanto na minha vida como na vida do meu irmão. E meu irmão não segue nada, e meu irmão é da construção civil. Quando você entende aquilo e começa a colocar em prática ao longo de sua vida, cara, isso transforma, sabe? Isso muda completamente a sua vida. Quando eu estava com a loja, a gente vendia roupas que eram falsificadas, né? Roupas de marcas que a gente comprava. Com certeza os fornecedores não eram credenciados, não eram da empresa mesmo. Isso começou a me incomodar. Quando você tem um vídeo de oração, você leva a sua vida para diante de Jesus, cara a cara,
e ali ele te conhece perfeitamente, né? Ele conhece todas as áreas da sua vida, ele vai falar, ele vai cutucar naquela ferida, que ele quer que você melhore. Então ele cutucou. Encerramos a loja. Eu conheci a Jéssica, minha esposa. Hoje eu tenho uma filha de 6 meses. E a Jéssica trabalhava metade da semana em Belo Horizonte, a outra metade aqui na cidade de Papagaios. Ela tem um negócio dela, né? Só que ela não gostava de Belo Horizonte. E eu fiquei noivo dela e a gente teve que tomar a decisão. Que é onde que a gente vai morar. O que um cristão faz? Reza diante de uma indecisão, né? Olha, não passava pela minha cabeça vir para Papagaios. Simplesmente não passava. Mas aí eu rezei, falei, como que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer da vida? Eu lembro, quando Deus me deu a resposta, olha, vai. E a gente, né, ouve a voz de Deus, vai, então vou. Com medo, né, mas eu vou. Mesmo diante do medo, eu vou, né. A fortaleza é possível diante do medo, diante do fracasso, né, que você prova a sua fortaleza, sua coragem. Aí eu só pensava na minha cabeça, o que eu vou fazer nessa cidade? Uma cidade tem 15 mil habitantes, o que eu vou fazer nessa cidade? Eu lembro como que eu cheguei, a primeira coisa que eu abri aqui foi a empresa de limpeza de estofado. Toda casa tem um sofá, toda casa tem um colchão, toda casa tem uma cadeira. Percebe que, né, Deus já estava preparando até na loja, né? No livro que você me indicou, nas coisas que você foi passando no curso, o pessoal começou a falar, vocês limpam um banco de carro? Limpamos, fomos. Limpando os bancos de carro. Lavamos, por que não? Né? Diante da necessidade, qual que é o problema? Lavamos também. Vamos. E aí a gente só foi aprimorando, né? Só que eu observei o seguinte, né? O público é diferente. Normalmente quem limpa o sofá é a mulher, quem cuida mais da casa, normalmente é a mulher. Então os meus clientes que vinham pedir para eu limpar o sofá, o estofado, era a mulher. E quem mexia mais com o carro era o homem. Então eu pensei assim, olha, vamos dividir? Vamos abrir uma coisa mais direcionado, pego uma rede social, pego o Instagram, crio a Wailimpo. Aí a Wailimpo é a limpeza de estofado. E criamos a garagem Sofisticada, que é o cuidado com o carro. Os meus anúncios aqui nas cidades de limpeza de estofado roda só para mulher. E os anúncios de carro rodam para os dois, porque eu consigo ter um pouquinho mais, tem um pouco de mulher que me procura e tudo, mas é raro. Se eu quiser separar, eu poderia, né? A linguagem é diferente, como você falou, a forma de comunicação. Por exemplo, eu pego uma pessoa que é conhecida na cidade, eu quero uma mulher para falar com mulher. Eu quero um homem para falar com homem. E hoje mesmo, eu estava já gravando vídeo para rodar de Natal, né? Que é uma época maravilhosa para quem trabalha com limpeza de estofado, assim, falta horário. Então eu já estava preparando os vídeos já para rodar, né? Para esse fim de ano. Cara, Hugo, vou ser sincero, assim, quando eu vim para cá, eu jamais pensei em faturar o que eu faturo. Sério, sim. Cara, eu sou muito realizado. Eu não tenho uma vida de luxo, nem nada disso, sabe? Mas eu tenho uma vida tranquila. Eu tenho uma vida tranquila que eu não imaginava poder alcançá-la. Eu tomo café com a minha esposa, eu almoço com a minha esposa, a gente reza o texto da misericórdia, terça-feira, lá na igreja, 3 horas lá na igreja. Eu janto com a minha esposa, eu vejo minha filha toda vez, assim, 1 minuto eu tô em casa, do meu serviço para minha casa é 1 minuto. Eu venho aqui, dar um pulinho e vejo minha filha, assim, quando eu quiser. Então, eu sou realizado, muitíssimo realizado, muito feliz mesmo em que a minha vida, qual caminho que ela seguiu. Então, o treinamento, assim, cara, transformou minha vida, e como eu falei pra você, não só transformou minha vida, mas eu tenho certeza que transformou a vida do meu irmão, que nem fez o curso, mas aqueles insights que você deu, transformou. Acredito sim, porque a loja ficou pouco tempo, entendeu? Eu acredito que tenha sido uns 3 meses de loja, então já tinha tirado já. Então foi uma coisa rápida. Mas assim, tem coisas que não tem como a gente mensurar financeiramente, sabe? Tá? Quem empreende ao longo prazo, às vezes o dinheiro em si não importa mais, sabe? O conhecimento é muito mais importante. A gente presencia várias e várias vezes. Esses caras milionários falam, eles perdem dinheiro todo. Rapidinho o cara ergue, porque é um caminho, é uma metodologia. O cara entende como é que funciona o dinheiro. Você entende como é que o marketing funciona, como empreender funciona, então você só replica, não tem segredo. Então por isso que o importante não é o dinheiro, não é o valor, é o conhecimento. Conhecimento em tudo é uma ferramenta para você lidar com a sua realidade. Então tem coisas que são impagáveis. Assim, não tá com medo, sabe?
não precisa ter receio. Às vezes a gente faz uma viagem de fim de ano, faz uma loucura e gasta o triplo do valor. Então, às vezes a gente tem mais boa vontade de fazer uma viagem de fim de ano do que comprar um curso. Pense, reze, seja prudente. A prudência também não é ficar parado no tempo. A prudência, a visão que a gente tem de prudência é aquela pessoa que fica estagnado, que é uma pessoa quietinha, receosa. Não, a prudência é você olhar para a situação, compreendê-la perfeitamente e a partir daquela compreensão você tomar uma decisão. Quando você toma essa decisão, vá. Porque isso pode mudar a sua vida. Sabe? Isso pode, tipo assim, transformar. Sabe? Transformar a sua vida. Então, vá. Cara, você... Muitíssimo, valeu muitíssimo a pena, assim, e não só, tá, em questão financeira, eu falo assim de propósito de vida. E eu sou muito realizado, como eu falei, o meu propósito, assim, eu gosto do que eu faço, eu gosto de empreender, eu não vou parar de empreender, porque eu não estou por causa de números, não é por causa do dinheiro, mas é o seu propósito. Eu consigo olhar para minha vida e ter satisfação, ter alegria de olhar para minha vida e falar assim, não, valeu a pena. Muito, 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 assim, se as pessoas estão vendo aí, se sentem chamadas a isso, né, a empreender, a buscar fazer anúncios online, marketing, essas coisas, faço. Se Deus te chama, é porque algo muito grande tem aí, entendeu? Não tem nada melhor do que você ter um sentido de vida, ter um propósito, ter um motivo para que viver, né? Isso não tem nada pago, nada pago.